Bom, pessoal, então nós vamos iniciando aqui a aula sobre tornozelo e pé. Então, essa é uma aula que, para a maioria dos professores, é uma aula mais complicada, porque requer muitos ligamentos, estruturas ósseas. Existe uma engenharia aqui extremamente complexa. Nós vamos... Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Isso, aqui. Existe uma engenharia complexa aqui que nós precisamos desvendar um pouquinho, mas no final vocês vão perceber que é mais tranquilo do que... o bicho é menor do que parece, ok? Bom, então vamos iniciando com tornozelo e pé. Qual é a verdadeira função do tornozelo e pé? A gente vai começar nesse sentido, né? A verdadeira função do pé e tornozelo é essa absorção de choque. Ele, ao mesmo tempo, ele precisa receber toda a carga do membro superior, de todo o corpo, e, ao mesmo tempo, se adaptar a todas as estruturas do solo. Então, quando a gente fala de pé e tornozelo, a principal função é realmente ter capacidade de lidar com esse estresse que essa estrutura distal recebe. Então, para isso, ele vai precisar de muita flexibilidade e força ao mesmo tempo. Então, ele tem que ter essa flexibilidade para adaptabilidade ao terreno, aos locais, e, ao mesmo tempo, rigidez e força para poder suportar toda a carga que ele recebe do corpo e resistir também à reação do solo. Se nós observarmos nessa figura, a gente pode perceber aqui, a gente vai entender isso com mais detalhes ao longo da aula, que observe a adaptabilidade do pé. A gente precisou abrir o arco plantar, ele precisou fazer uma eversão do pé esquerdo aqui, mais uma flexão plantar. Isso tudo acontece naturalmente. Isso é uma característica básica de um pé saudável. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão anatômica. Essa revisão anatômica de hoje, nós vamos falar bastante sobre os componentes ósseos. Vou precisar detalhar essas estruturas e também sobre os estabilizadores estáticos, basicamente os ligamentos e as membranas. Então, nós vamos estudar bem isso hoje, como funciona essa biomecânica dessas estruturas, e numa próxima aula nós estudaremos os estabilizadores dinâmicos, onde nós vamos entrar no assunto músculos, todos os músculos que estão envolvidos com tornozelo e pé. Bom, então, para iniciar sobre a complexibilidade do tornozelo e pé, a gente precisa saber que é uma estrutura que possui 26 ossos, e esses ossos são totalmente ossos irregulares, ossos que têm uma forma bem diferenciada. Então, para sustentar esses 26 ossos, eles estão interligados, formando aí 30 articulações. E para que eles consigam ter a estabilidade necessária, é indispensável a função de em torno de 100 ligamentos. Bom, com isso, esses ligamentos, que são os elementos estáticos que vão ajudar aí as estruturas ósseas, eu vou precisar, e a gente vai ver isso numa próxima aula, de aproximadamente 30 músculos, 10 músculos que ligam o tornozelo ao pé e 20 músculos que estão ligados apenas com os pés. Então, observe que para juntar aquela flexibilidade com a rigidez, eu preciso de um número grande de ossos, preciso de um número grande de articulações, muitos ligamentos para formar estabilidade e uma base muscular muito consistente. Bom, então, quando eu penso no tornozelo e no pé, então, se eu olhar o tornozelo, eu percebo que o tornozelo, e eu tenho que ter consciência disso, que a sua principal função é a transferência de carga. Ele vai receber essa carga que vem da parte superior através da perna, que aí nós vamos depois estudar um pouquinho mais sobre tíbia e fíbula, e vai descarregar no pé, recebendo a articulação do tornozelo, do talos. Bom, quando eu falo do pé, eu penso na grande importância do pé, que é essa marcha estável e suave. Então, o tornozelo recebe essa carga, faz essa transferência de carga para o pé, e o pé faz a suavização e a estabilidade dessa carga e deposita isso no solo. Então, é um jogo aí muito interessante,
porque o tornozelo ele vai dar, sim, a movimentação para o pé, ele é indispensável para a movimentação do pé e para a adaptabilidade do pé, e todas as estruturas do pé recebem e amortecem essa carga. Então, para começar a entrar um pouquinho mais no assunto, principalmente do curso das aulas na aula prática, no que vai acontecer daqui a 3 semanas, daqui a 3 finais de semana, nós precisamos entender um pouquinho sobre a nomenclatura dessas estruturas. Então, quando nós falarmos sobre a parte de cima do pé, nós estamos falando da região dorsal, da parte inferior do pé, que entra em contato com o solo, estaremos falando sobre a parte plantar. Bom, até aqui é bem simples, dorsal, a parte de cima do pé e plantar, porém, essas estruturas aqui, dividir o pé em 3 partes, às vezes cria muita confusão. A gente vai tentar detalhar melhor esse assunto. Então, eu dividi o pé em 3 partes aqui, estou olhando apenas superficialmente, mais para frente nós vamos detalhar isso anatomicamente. Então, eu dividi em 3 partes, sendo que a parte posterior é o retropé, a parte média é o médiopé e a parte mais anterior é o antepé. Quando eu olho o pé pela região plantar, porque aqui eu olhei pela região dorsal, quando eu olho o pé pela região plantar, eu pego a mesma divisão e observo com mais detalhes a região do retropé, a região do médiopé e a região do antepé, que é a região mais distal. Claro que aqui existem estruturas ósseas que determinam essas colocações, ok? Bom, também para entender um pouco do tornozelo e principalmente da prática que nós teremos no nosso final de semana prático, a gente precisa ter um breve resumo do ciclo da marcha. Nós teremos aulas mais para frente, onde nós iremos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, para falar um pouquinho sobre o ciclo da marcha, nós temos que entender que é um padrão, né? Então, quando os membros começam a se movimentar, eles seguem um padrão alternado e, ao mesmo tempo, simétrico. E isso é repetitivo. Então, como esse padrão é repetitivo, ele é mais fácil de estudar. Qual é a verdadeira função, né? Qual é o verdadeiro objetivo de estudar essa marcha? Por que eu preciso saber o que está acontecendo com a marcha? Por um simples motivo. Quando eu tenho uma boa marcha, ou uma marcha saudável, ou uma marcha com um bom padrão de movimento, eu gasto menos energia e tenho menos tensão no aparelho locomotor. Isso me diz o quê? Se eu tiver uma lesão, eu, através de uma boa análise desse ciclo que se repete do movimento alternado e simétrico, eu posso perceber aí aonde está o problema, ou eu posso até prevenir, através do ciclo da marcha, determinadas situações biomecânicas. Bom, para eu entender o ciclo da marcha, eu preciso saber que o ciclo da marcha começa com o contato do calcanhar. Isso aqui a gente precisa olhar com bastante cuidado. Então, quando eu inicio um ciclo, pensa que isso é uma caminhada. Uma caminhada é apenas um deslocamento, é uma locomoção. Quando eu falo do ciclo da marcha, eu estou falando de um ciclo que se repete dentro da caminhada. É uma outra coisa. A caminhada é a locomoção. Então, quando eu falo do ciclo da marcha, é um ciclo que se repete dentro da caminhada. Esse ciclo, para ser estudado, eu preciso entender que ele se inicia quando eu começo em qualquer parte da caminhada, eu pego o primeiro contato do calcanhar, por exemplo, aqui é o pé direito. Então, eu entrei com o calcanhar, entrei com contato, esse é o meu marco zero. Bom, esse calcanhar vai se apoiando no solo, aqui é a fase de apoio, e aí aqui é a fase em que ele sai do solo. Bom, quando ele sai do solo, ele entra numa fase de balanço. Se vocês forem observar aqui, ele está saindo do solo, está entrando numa fase de balanço. Quando ele toca novamente o solo, eu tenho o ciclo da marcha. O que é o ciclo da marcha? É o contato do mesmo calcanhar, do mesmo pé, 2 vezes seguidas.
Então, ele entrou aqui, primeiro contato do calcanhar, foi se apoiando, saiu do solo e tocou novamente. Esse é o ciclo da marcha. Então, aqui eu tenho, depois a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, então eu preciso também saber de valores aqui que são importantes no ciclo da marcha. Bom, quando eu analiso o ciclo da marcha e eu tenho o contato do pé, esse contato do pé do ciclo sai do primeiro contato até ele retornar ao contato novamente, o segundo contato, é o que eu chamo de uma passada. Então, o ciclo da marcha é uma passada, onde ele entra em contato com o solo até ele entrar com outro calcanhar novamente. Quando eu tenho apenas um passo, ou seja, quando eu entrei com contato quando eu entrei com o pé direito e toquei o pé esquerdo no chão, eu tenho agora um passo, ok? Se você for observar, entrei com o pé direito aqui, bom, iniciei o ciclo da marcha. Quando eu entrei em contato com o pé esquerdo, eu formei um passo. Aí ele veio aqui, foi se aplanando, entrou aqui na fase de balanço. Quando eu toquei o calcanhar novamente, eu fechei o ciclo da marcha, eu estou completando uma passada. Então, um passo tem aproximadamente 72 centímetros. Isso é um estudo de médias, para mais ou para menos. A gente percebe que existe uma angulação aqui. Isso é importante, porque a gente sempre entra com a parte lateral do pé, no início da marcha, depois a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Existe uma distância de abertura. É claro que uma marcha, uma passada é o dobro de um passo, aproximadamente 144 centímetros. Bom, então eu vou dando uma olhada um pouco mais profunda sobre o ciclo da marcha. Então eu tenho uma fase de apoio. Lembra quando eu inicio aqui com o calcanhar no chão, eu vou começar meu ciclo. Então eu comecei o ciclo, é a fase de apoio. Eu tenho a entrada do calcanhar. Bom, depois eu começo com esse mesmo pé que entrou em contato, eu tenho o aplanamento do pé. Bom, aí eu tenho a acomodação do pé. Bom, e por último eu tenho a saída do pé, que é o impulso. Isso corresponde aproximadamente com o pé direito, 40% do meu ciclo. Bom, esse ciclo se soma. Aqui eu ainda estou na primeira fase do ciclo da marcha. Bom, na fase de apoio. Vou entrar agora na segunda fase do ciclo, quando eu terminei o meu passo, ok? Quando eu tenho aqui, entrei com o passo, entrei até o pé esquerdo apoiar. Bom, agora na segunda fase, eu tenho a aceleração, ou seja, entrei na fase de balanço, fiz a oscilação e vou desacelerar para iniciar um outro ciclo. Então, esse período aqui de aceleração, oscilação e desaceleração até o contato do solo é o que nós chamamos de fase de balanço. Ele corresponde a aproximadamente 40% do ciclo da marcha. Claro que com a fase de apoio e a fase de balanço, nós temos aqui os 100% do ciclo da marcha. Bom, esse ciclo da marcha ele é muito importante a gente entender a fase de apoio, que é onde acontecem as maiores lesões com o pé e tornozelo. Então, eu preciso saber que eu tenho um contato inicial, eu tenho um apoio do médio ao pé, ou seja, eu tenho um aplanamento do pé, e depois eu tenho a propulsão, a saída do pé. Então, esses aqui são os momentos críticos para lesões. A hora que eu entro em contato, a hora que eu amorteço e a hora que eu tiro o pé do chão. Bom, então, se nós observarmos num ângulo mais frontal, nós vamos perceber que no primeiro contato do pé no solo, eu entro com o calcanhar, ou às vezes posso até entrar com a parte mais anterior do pé, mas eu sempre vou entrar com a parte lateral do pé. Bom? Depois eu tenho um aplanamento. O que é o aplanamento, né? O que é essa fase de apoio aqui? Bom, esse apoio total do pé é quando eu tenho uma descarga de peso nesse arco medial do pé. Então, resumindo, aqui eu entro em supinação,
aqui ele vai fazer uma pronação. Isso é um ciclo básico de apoio. E quando eu faço a propulsão, ele volta a fazer a supinação novamente. Ok? Então, se eu for olhar o apoio do pé, ele vai entrar com o calcanhar, seguir pela lateral do pé, fazendo a supinação, vai fazer o aplanamento e depois vai fazer supinação novamente. Bom, da anatomia, agora sim, entrando diretamente no tornozelo e no pé, vamos começar com o tornozelo. O tornozelo é composto por três estruturas ósseas. As duas estruturas ósseas superiores pertencem à perna. Essas estruturas que pertencem à perna são conectadas. A perna é formada pela tíbia e pela fíbula. Então, nós vamos ter o contato da articulação com a região distal da perna. Então, eu vou ter a região distal da fíbula e da tíbia. Então, nós observamos nessa figura que a fíbula tem duas conexões com a tíbia, uma conexão proximal e uma conexão mais distal. Esse contato, ele não é feito, não possui cartilagem, ele é à base de uma fibrose aqui. Nós temos uma região, uma articulação bem fibrosa. Essa articulação fibrosa para dar estabilidade, somado com essa sindesmose também, que é essa fibra aqui, esse tecido conjuntivo fibroso aqui, que vai ajudar na estabilidade. Então, eu vou ter essa região mais distal. Isso vai ser somado ao pé. E a estrutura do pé, a estrutura óssea do pé, que vai receber a tíbia, a sua região distal, que vai receber a tíbia para formar a articulação do tornozelo, é o talos. Então, o talos, ele em contato com a tíbia, ele vai formar a articulação do tornozelo. Então, se nós observarmos nessa figura aqui, nós vamos perceber essa relação entre o talos e a tíbia. Eu gostaria que, eu vou antecipar mais para frente alguns detalhes, mas observa que a tíbia, ela é mais posterior, desculpa, que a fíbula, ela é mais posterior do que a tíbia. E se você observar também, eu vou dando dicas aqui para você ir memorizando e aprendendo lá na frente, tá? Se você for observar também, você vai notar que a fíbula, ela é mais distal do que a tíbia. Então, a fíbula é mais comprida. E o maléolo, né? Isso. E a tíbia, que o maléolo tibial, ele é um pouco mais curto. Isso a gente vai ver mais à frente também, ok? Bom, então nós temos aqui essas duas articulações essas duas estruturas somadas para formar. Resumo, o que é a articulação do tornozelo? É uma articulação formada pela região distal da tíbia, entre tíbia e fíbula, que vão se conectar ao osso mais proximal do pé, que é o talos. Bom, então se nós formos observar o tornozelo aqui, nós vamos observar que ele é formado pela tíbia, fíbula e talos. Então, se nós formos seguir ou ter um raciocínio, isso vai formar aqui como se fosse uma chave inglesa ou uma pinça, né? Isso, o principal objetivo aqui é dar ou encaixar bem esse talos aqui, dar estabilidade para ele, para que ele consiga receber toda a carga e transferir isso para o pé. Ao mesmo tempo, esse ajuste precisa ter uma certa flexibilidade aqui para conseguir realizar movimentos. Bom, então, das articulações que estão relacionadas com o tornozelo, nós temos aqui esse encaixe, primeiro, entre a perna e o pé, e essa articulação conectada aqui entre a tíbia e a fíbula distal, ou seja, a articulação tíbio-fibular distal, que é uma articulação fibrosa, não tem cartilagem aqui. A tíbia tem uma canaleta que recebe a fíbula. Bom, e isso vai formar esse espaço aqui onde o talos vai trabalhar.
Bom, se nós formos observar nessa outra figura, a gente vê com mais detalhes. Então, nós percebemos aqui a parte distal da perna, onde nós vemos claramente o maléolo lateral, que é feito pela a região mais distal da fíbula, e o maléolo medial, que é a região mais distal da tíbia. O que é importante saber aqui? Que a fíbula ela vai descarregar para o pé apenas 10%. Ou então, a fíbula ela tem pouca função como a descarga de peso. Porém, ela atua de uma forma muito importante como uma roldana para os fibulares. Esses fibulares que vão ajudar na estabilidade do pé, principalmente quando o pé vai fazer a inversão. Já a tíbia, ela serve também como roldana para alguns ligamentos, mas a sua principal função é fechar esse contato, né, ou fazer essa mortice, ou essa pinça com a fíbula, e para isso ela recebe a fíbula. E é importante destacar que, como a fíbula ela é mais posterior, porque como ela é conectada na tíbia, a tíbia em relação à tíbia distal, em relação à proximal, ela é torcida lateralmente. Então, ela leva a fíbula um pouquinho mais para trás. Bom, aqui a gente observa com mais detalhes aqui o contato entre a tíbia e a fíbula, os maléolos, e aqui a conexão formada. A verdadeira função de toda essa estrutura da tíbia aqui é dar estabilidade para receber essa carga, dessa região distal da perna. Bom, de estrutura óssea é muito simples, são duas estruturas do tornozelo, são 3 ossos, fácil de classificar. Depois nós vamos falar com detalhes um pouquinho maior sobre cada um deles. Bom, para falar do pé, que é uma estrutura mais complexa, depende aí de inúmeros ligamentos e estruturas ósseas. O pé, ele é muito parecido com o número de ossos das mãos e ligamentos. Ele também tem grande mobilidade, claro que não tanto como a mão, mas ele também tem grande mobilidade e também muito ajuste, ou ele necessita também de muita estabilidade. A gente percebe aqui, no seu comprimento, as estruturas ósseas, não é? E aqui a articulação, que nós acabamos de ver, que é a articulação do tornozelo. Observe que na articulação do tornozelo, o talos, se nós formos lembrar, é que vocês não tiveram ainda a aula que a outra turma teve do ombro, né? Que era a artrocinemática. O talos, ele é convexo. Já a articulação distal da perna é uma articulação côncava. Então, isso vai fazer diferença lá na frente para o nosso entendimento. Bom? Então, das estruturas ósseas do pé, nós conseguimos observar que é um número muito maior do que do tornozelo. Então, a gente vai receber toda a descarga de peso através da pedra angular desse contato de pé e perna, que é o talos. Então, aqui vai se encontrar a articulação mais importante, ou a articulação rainha, de todas essas duas estruturas. Abaixo do talos, nós vamos encontrar o calcâneo, que é quase um paralelepípedo aqui. Observe também que todas as estruturas ósseas aqui são altamente irregulares. Então, quando eu tenho o talos e o calcâneo aqui, então eu recebendo a tíbia, essa é a parte de baixo do pé aqui e a parte posterior do pé. Então, nós vamos agora para uma parte mais medial aqui, onde nós vamos encontrar conectado ao talos o navicular. Articulando com o navicular, nós temos 3 estruturas ósseas, o cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Bom, isso tudo, essas estruturas ósseas correspondem mais à parte medial, o arco medial do pé. Se eu for mais para a região lateral, eu vou ter o cuboide, que se articula com o calcâneo. Olha que interessante. O navicular se articula com o talos e o cuboide se articula com o calcâneo.
À frente dessas estruturas mais mediais aqui, nós vamos ter os metatarsos, que são 5, numerados de medial para distal. Então, eu tenho primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Notem que o primeiro, segundo e terceiro são conectados aos cuneiformes, e esses 3 cuneiformes são conectados ao navicular, que é conectado ao talos. Já o quarto e o quinto são articulados com o cuboide, que é articulado com o calcâneo. Eu gostaria que vocês observassem isso para um entendimento mais anterior. Essa conexão dos metatarsos mais distal, aí nós seguimos com as falanges. Então, nós temos agora as falanges, que também são enumeradas de 1 a 5. Bom, as falanges proximal, medial e distal. Como esse... aí você deve estar se observando aqui e se perguntando, pô, mas espera aí, proximal, medial e distal, as falanges aqui na primeira falange, ela não são 2, não são 3 articulações. Nós temos só proximal e distal. Nós não temos a estrutura óssea medial, porque esse alinhamento aqui do primeiro maléolo com a falange, aqui nós vamos ter aqui o hálux, ele recebe uma carga muito grande de peso. Então, aqui nós temos uma maleabilidade maior e aqui muita força e muita estabilidade nessa parte medial do pé. Bom, aqui nós observamos uma imagem de raio-x, os ossos que eu acabei de citar. Então, os ossos da falange, os ossos do médio pé, aqui o navicular e o cuboide, só para ilustrar, e aqui numa vista mais sagital, para a gente conseguir também identificar as mesmas estruturas ósseas. Bom, esse pé ele é para melhor compreensão da anatomia e para melhor entendimento, para prescrição de exercícios, reabilitação. Ele é dividido em 3 partes. Lembra que a gente dividiu lá no começo da aula o retropé, mediopé e antepé? Então, quando nós falamos do retropé, nós estamos falando da estrutura mais posterior, composta pelo talos e pelo calcâneo. Quando nós falamos do mediopé, nós falamos daquelas estruturas mais mediais do tarso, mais distais do tarso, desculpa. E, claro, os metatarsos e as falanges vão formar o antepé. Essas estruturas elas foram divididas em antepé, mediopé e retropé por 2 articulações, a de Lisfranc e a de Chopin. São articulações importantes aqui que vão determinar movimentos do pé. Então, se eu olhar agora com mais detalhes, eu vou perceber, eu vou estudar os ossos do tarso. São esses ossos mais proximais aqui. Esses ossos proximais do tarso são divididos em ossos do tarso proximal, que aí inclui o retropé, que é o calcâneo e o talos, e os ossos do tarso mais distal, que aí são os ossos do mediopé. Aqui entra o navicular e os seus cuneiformes conectados, e aqui o seguindo à frente com os metatarsos e depois as falanges, que vão corresponder aqui à região do antepé. Então, lembrando, os ossos do tarso formam o retropé e o mediopé, os ossos do metatarso e falanges vão formar o antepé, dividido aí por articulações, ok? Bom, como eu lembrei para vocês lá atrás, e é muito interessante, isso vai fazer diferença no teu conhecimento, o pé ele possui uma bifurcação. A gente não consegue observar bem, mas aqui eu até separei a estrutura. Então, essa bifurcação, se vocês forem observar, aqui nós temos um navicular e os seus 3 cuneiformes,
E aqui nós temos o cuboide e os seus dois metatarsos. Bom, então aqui nós temos o calcâneo, que fica embaixo do talos, segue-se com o calcâneo cuboide e depois o quarto e o quinto metatarso. Em cima do calcâneo vai estar o talos, que vai ficar empurrando o navicular, que vai estar conectado aos cuneiformes, que vão articular com os metatarsos que estarão conectados com as falanges. Isso me diz que o calcâneo, que é onde eu tenho o primeiro contato com o solo, e somado aos outros ossos, vão formar o meu pé de recepção. Então, eu vou ter essa parte de recepção do pé. Já o talos, o navicular e seus conectados vão formar a propulsão do pé. Então, eu sempre vou estar recebendo o impacto com o solo, com a parte de baixo de recepção, nessa bifurcação do calcâneo, e aqui a propulsão vai seguir dos metatarsos para o talos. Bom, aqui só mostrando mais detalhes sobre o que eu acabei de explicar para vocês. E entrando em detalhes dos ossos do retropé, nós temos aqui a absorção de contato. Bom, a gente vai perceber que os ossos do tarso, eles recebem esse contato da descarga de peso e vão formar na sequência o arco plantar, que é indispensável para o amortecimento do peso. Bom, aqui visto num outro plano, o plano lateral, nós percebemos que a fíbula ela ocupa praticamente todo o talos aqui, essa parte lateral. Bom, olhando de cima, nós observamos bem a bifurcação agora do pé de propulsão para o pé de recepção. Olhando de baixo, nós também percebemos com mais detalhe essa bifurcação entre calcâneo, cuboide e vai depois seguir pelos metatarsos. Bom, esses são os ossos do retropé, esses ossos do tarso do retropé. Nós temos o talos e o calcâneo. Bom, o talos, como a gente já falou, é a recepção, é ele que forma a articulação. Olhando num outro plano, nós percebemos que o talos possui uma tróclea aqui, então ele é adaptado para receber o contato da tíbia e da fíbula, e ao mesmo tempo ele possui toda uma adaptação para ser suportado pelo calcâneo. A gente observa que a parte de trás, como um paralelepípedo, a parte de contato, onde ele tem tuberosidades aqui de recepção com o solo. E aqui a gente vê nessa imagem os detalhes mais refinados de um raio-x do calcâneo, onde se insere aqui como principal componente o tendão de Aquiles na tuberosidade do calcâneo, que aí, claro, vai ajudar e muito que vai formar aí a flexão plantar. Bom, do mediopé, nós temos os ossos do tarso mais distais. Esses ossos são formados pelo navicular cuboide e cuneiforme. Aqui, só para ilustrar as estruturas ósseas para vocês do mediopé. Bom, começamos pelo navicular, que tem uma forma de navio. É uma forma de barco, né? Bom, ele se conecta aos três cuneiformes mais à frente e também ao cuboide mais lateralmente. Ele é uma estrutura óssea importante porque ele é a principal peça, ou a peça angular do arco plantar, recebe conexões aqui importantíssimas do tibial posterior. Aqui, olhando ele por um outro ângulo, a gente consegue observar ele de cima e as suas conexões. Aqui, observando como ele é como ele é medial, e ele é como um arco romano, ele é a pedra central ali, ou ele é a pedra do topo do arco. Então, ele que vai fazer esse encaixe. Aqui nós observamos o cuboide, que vai formar o arco lateral. Ele é a pedra angular do arco lateral.
Então, nós percebemos que o cuboide tem essa conexão com o calcâneo e com o quinto e o quarto metatarso. Olhando o cuboide de cima, a gente percebe que ele é bem mais lateral. Bom, já os ossos cuneiformes seguem formando o arco plantar, vão fazer essa transição de força importante para os metatarsos. Nessa imagem, nós percebemos com mais detalhe como ele é importante esse encaixe de pedras para ajustar o arco plantar. Também é indispensável dizer que toda essa conexão é feita por ligamentos, estruturas musculares, para conseguir sustentar e amortecer o peso do corpo. Já o antepé é formado pelos metatarsos e pelas falanges. Já mencionei, são numerados de 1 a 5. Importante destacar nos metatarsos que o primeiro metatarso disparado ele é muito mais robusto, importantíssimo para a estabilidade do pé. É nele que se insere o fibular longo, então ele vai ajudar muito nessa estabilidade do pé. É nele que vai se prender também o flexor longo do hálux, porque isso vai ajudar muito na estabilização do pé e na propulsão. Já no quinto metatarso, nós percebemos essa tuberosidade do quinto meta. Essa tuberosidade recebe aqui o fibular curto, também um importantíssimo estabilizador. A gente consegue ver com detalhes. Outros detalhes importantes dos metatarsos é a sua extremidade distal, que é convexa, que vai se articular com a extremidade proximal da primeira falange, que é côncava. Aqui, com detalhes, os metatarsos. Aqui, nessa imagem, nós conseguimos perceber o quanto é robusto o primeiro metatarso e como ele é importante para a propulsão, para a marcha e para a estabilidade do pé. Bom, aqui, mais uma vez, destacando que esse primeiro metatarso, ele é, sim, uma boa base para o arco medial plantar. Então, ele vai formar aqui o arco plantar. Então, além de tudo que nós mencionamos sobre ele, ele tem um papel importantíssimo para essa estrutura medial do pé. Depois nós vamos observar que ela precisa de grande equilíbrio, pois o desequilíbrio da perna ela é medial. Então, eu preciso, sim, de grandes estruturas de amortecimento para a região medial aqui. Bom, aí, claro, nós já falamos sobre a falange, é uma outra imagem para apresentar para vocês, para ver com mais detalhes, aqui numa vista superior e aqui numa vista inferior. Bom, agora sim, o que realmente é importante, né? Ali, claro, os ossos são extremamente importantes, mas entender um pouquinho do tornozelo e do pé vai fazer diferença na precisão do exercício. Bom, então nós vamos classificar os movimentos do pé em movimentos fundamentais e movimento aplicado, né? Vamos ver o que quer dizer isso. Bom, se nós formos olhar a articulação, o complexo articular do pé, nós vamos perceber que toda a movimentação do pé e tornozelo, ela segue, segundo o Capandi, alguns eixos de movimentos que são um pouquinho diferentes do que nós estamos acostumados. Nós temos aqui um eixo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês com detalhes. Isso. Nós vamos observar aqui esse eixo aqui, que é frontal, esse eixo frontal, que passa entre os dois maléolos. Então, se você notar também, você vai perceber, a gente já falou sobre isso, a fíbula ela é mais posterior. Então, existe aqui esse eixo, ele não é totalmente alinhado, fíbula e tíbia, como ele passa pelos dois maléolos, ele tem uma certa angulação que veremos mais à frente, mas o que é importante você saber, que nesse eixo aqui, frontal, onde nós teremos os movimentos sagitais, nós vamos ter os movimentos de flexão, isso, onde nós teremos os movimentos de flexão e extensão.
Já nesse eixo longitudinal aqui, ou nesse eixo vertical, onde eu estou aqui, esse eixo vertical, eu vou ter os movimentos de adução e abdução, que é o movimento no plano transverso. Então, pensa no eixo do pé, isso, o eixo do pé, onde ele vai fazer o movimento de abdução, quando ele vai rodar para a lateral, ou quando ele roda para a medial, ele vai fazer o movimento de adução. Bom, então ele vai ficar girando, né? Movimentos do pé, adução, abdução. Aqui vai confundir um pouquinho a cabeça de alguns de vocês. Já nesse eixo aqui, esse eixo longitudinal aqui, bom, nesse eixo longitudinal a gente vai ter, pensa no pé, ok? Bom, então ele está alinhado aqui com o segundo dedo do pé, ok? E ele vai fazer um movimento, certo? De rodar no eixo, ok? Então, se o movimento de flexão, pensa, movimento de flexão e extensão, a linha vai entrar aqui, ele vai fazer isso com o pé, flexão e extensão, ok? Bom, o movimento de adução e abdução, o eixo vai entrar aqui, ele vai fazer adução e abdução. Já no eixo, esse eixo Z aqui, ele vai fazer isso com o pé ou rodar lateral com o pé. Então, se você for observar, ó, ele vai fazer o que chamamos de movimento de inversão e eversão. Movimento de inversão e eversão. Então, ele vai fazer essa movimentação. Então, para ficar mais claro para vocês, alguma dúvida, Alan? Né, só para esse movimento que você falou agora corresponde de adução e supinação, né? É supinação e pronação. A supinação e pronação, né? Ah, boa, não. É agora que nós vamos entrar nisso. Existe uma diferença que eu vou explicar mais para frente, que é aí onde há muita confusão. O que é eversão, o que é inversão, o que é supinação e o que é pronação, ok? Nós vamos entrar daqui a pouquinho, tá? Se eu não responder a tua pergunta, tu entra de novo, tudo bem? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Como eu expliquei para vocês, nós vamos traçar um eixo aqui, ok? Nós estamos falando agora do movimento de abdução e adução. Então, nós vamos traçar um eixo vertical aqui, ok? Então, o pé, quando ele rodar para o lado, ele vai estar fazendo uma abdução. Quando ele rodar para dentro, ele vai estar fazendo uma adução. Até aí não tem dúvida, né? Então, nós temos aqui um movimento de abdução, que é um movimento de 40 graus, aproximadamente, oscila entre 35 e 45 graus, e o movimento de adução também oscila em torno de 35 e 45 graus. Agora eu digo para você, fica bem sentadinho, coloca teu calcanhar apoiado no chão e tenta rodar teu pé. Você vai perceber que não existe esse grau de adução e abdução sem a rotação da tíbia. Porque o movimento puro de adução e abdução da articulação pé e tornozelo é apenas subtalar. Porque o talos não vai fazer esse movimento, porque ele está preso ali na pinça. Ele não vai fazer adução e abdução. Quem vai fazer é a articulação subtalar, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a abdução do pé e a adução, ela é complementada pela rotação lateral e medial da tíbia com o joelho em flexão. Porque se eu estiver com o joelho em extensão, eu não consigo fazer a adução e a abdução pura. Você vai entender um pouquinho mais para frente o que eu quero dizer, tá? Bom, seguindo com os movimentos fundamentais, nós temos a dorsiflexão e a flexão plantar. Ou seja, quando o pé aproxima da tíbia, eu estou fazendo a dorsiflexão. Quando o pé se afasta da tíbia e da fíbula, eu estou fazendo a flexão plantar. Agora, observa esse detalhe aqui. Bom, nós temos aqui o movimento de inversão
e eversão. Para que eu tenha um movimento de inversão, segundo Donald Newman, para que eu tenha um movimento de inversão e eversão, lembra que o pé tem que rodar medial ou rodar lateral. Quando ele roda medial, eu tenho uma inversão. Quando ele roda lateral, eu tenho uma eversão. Mas nota que para que ele realize isso, essa amplitude de movimento, porque esse movimento também é subtalar. Para que ele realize a inversão e a eversão, ele utiliza a adução e a abdução. Para fazer um movimento puro também é muito pequeno. Então, quando fazemos a inversão ou a eversão, estamos fazendo uso também da adução e da abdução. Então, a inversão combina com a adução, e a gente consegue ver isso aqui, e a eversão combina com a abdução. Esses são os movimentos fundamentais. Movimento de adução, abdução, movimento de flexão, plantiflexão e dorsiflexão, e movimento de inversão e eversão. Agora, nós vamos para o movimento aplicado, ou seja, o movimento que vai somar todos os três movimentos, ok? Então, Donald Newman classifica claramente isso é uma nomenclatura atual. Quando eu tenho um somatório aqui desses movimentos, eu vou formar a pronação ou a supinação. Então, quando há uma caída do pé, nós temos a pronação. Quando há uma elevação do arco plantar, nós temos a supinação. Então, se nós formos observar aqui, nós temos o pé neutro, né, o alinhamento do pé com o segundo dedo. Aqui nós observamos o alinhamento do calcanhar. Ele tem aqui uma pequena abdução, uma pequena pronação. Aqui nós temos uma excessiva pronação. A gente observa aqui que o pé, para isso, ele fez, para formar uma pronação, ele fez uma dorsiflexão, ele fez uma abdução e ele fez uma eversão. Aí ele formou a pronação. Então, a pronação, ela acontece quando eu tenho a soma dos três. Se a gente for observar aqui, fica bem claro. Olha só que a pronação aconteceu quando o pé fez a abdução, dá para ver isso claramente aqui. Quando o pé fez a eversão, ok? Quando ele fez a eversão, isso. Quando ele fez a eversão, e ao mesmo tempo, aqui ele fez a abdução, fez a eversão e fez a dorsiflexão. Já na supinação excessiva, bom, ele vai somar aqui a abdução. Essa abdução aqui, desculpa, essa adução do pé para dentro, somada à inversão mais a plantiflexão, vai formar a minha supinação. Mais para frente ainda a gente vai detalhar muito mais isso, tá? Então, precisa ficar claro que nós temos, existe uma diferença entre tipo de pé e tipo de pisada. Então, quando eu tenho um tipo de pé, posso ter um pé neutro, como nós acabamos de mostrar anteriormente. Eu posso ter um pé cavo, onde o arco plantar ele é maior do que o normal. A gente percebe aqui que ele tem pouco contato com o solo, tem mais o antepé com o retropé, então tem pouco contato da região medial. Quando eu tenho o pé mais chato ou o pé mais plano, eu tenho basicamente a região do mediopé aumenta muito o contato. Então eu consigo observar aqui que um pé cavo, né, eu tenho pouco contato, eu tenho mais antepé e retropé. E quando eu tenho o pé plano, eu tenho praticamente toda a estrutura do pé apoiada com diminuição do arco plantar.
aqui eu tenho um arco excessivo. Isso me dá um tipo de pé. Bom, quando eu falo do tipo de pisada, nós estamos falando de uma outra coisa. Essa pisada, agora vai ficar mais claro para vocês o que eu quis dizer lá atrás. Ela pode ser pronada ou ela pode ser supinada. Lembrando, gente, que isso aqui, para você não confundir, tudo é pé direito, tá vendo? Tudo aqui é o pé direito. Então, vamos lá. Primeiro pé direito aqui. O que é uma pisada pronada? Quando ele pisa mais com a parte de dentro do pé. Então, para pisada pronada, né, quando ele prona o pé, isso quer dizer o quê? Que ele vai estar mais em dosse, mais em eversão, mais em abdução e mais em eversão. Aqui a gente percebe uma pisada neutra e uma pisada supinada, ele entra mais com a lateral do pé, ou seja, ele está com uma inversão, uma adução, e isso está com uma inversão, está com uma abdução. E, claro, uma plantiflexão. Bom, seguindo pela cinemática do tornozelo e pé, aqui nós temos as articulações, só para relembrar vocês, essas articulações. O Alan, tu está me ouvindo, Alan? Sim, tô ouvindo, Edsel. Isso. Cara, nós completamos 1 hora, tá? Então, o combinado aí é 1 hora. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar essa parte inicial aqui, essa parte finalzinha, e é porque ainda tem uma outra parte grande ainda. Aí a gente vai marcar uma outra mais para frente, para a gente completar essa e a gente já entra em músculos, tudo bem? Pode ser. Uhum. Beleza, então. Vamos seguindo um pouquinho, tá? Tá ok. Vamos lá. Articulações. Seguindo pelas articulações, nós temos aqui, para a gente conseguir determinar o movimento do pé, a gente precisa saber da articulação que divide o retropé do mediopé, da articulação que divide o mediopé do antepé e uma articulação extremamente importante, que é a articulação de conexão entre o talos e o calcâneo, que é a articulação subtalar. Essa articulação subtalar é onde vai acontecer a adução e abdução pura, a eversão e inversão pura. E aí, claro, depois vai se complementando com as outras estruturas. Bom, então, para ficar uma ilustração um pouco mais clara, nós temos aqui a articulação do tornozelo, que é a articulação tíbio-fibular talos, ou talo crural. Nós temos a articulação subtalar, que é essa articulação entre o talos e o calcâneo. E nós vamos também falar da articulação transversal, ou seja, a articulação entre o talos e o navicular, e o cuboide e o calcâneo. Então, essa aqui, sem dúvida nenhuma, são as principais articulações da estrutura do pé e do tornozelo. É a que nós entraremos mais a fundo e com mais detalhes. Então, nós vamos nos aprofundar nessa. Vamos falar, sim, um pouco sobre as outras, mas, sem dúvida nenhuma, é aqui que está o nosso trabalho. Bom, aqui apenas para mostrar as estruturas ósseas dessas articulações. Bom, é isso aí, pessoal. Agora nós vamos detalhar mais para frente as articulações talocrural, articulações subtalar e articulação transversa. Depois nós vamos entrar com detalhes na movimentação dessas articulações e depois, e para finalizar, nós terminamos com o arco plantar. Então, tudo isso vai ser concluído num próximo encontro. Tudo bem? Nós vamos abrir agora para dúvidas. Vamos lá,